corredores, eu tô aqui com um corredor mineiro, Rodrigo Cartacho. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. E eu estou trazendo o Rodrigo aqui hoje porque corredor, que é corredor mesmo, é tudo meio maluco, né? Você vai ter uma história boa para contar pra gente, né? Então, em primeiro lugar, obrigada e conta pra gente, assim, como que a corrida entrou na tua vida, em primeiro lugar, para depois a gente entrar no projeto. Nossa, show de bola. Bem, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Então, a minha entrada na corrida já é um pouco maluca mesmo, né? Na verdade, eu comecei a correr no dia que os médicos me falaram que eu não podia mais correr na vida. Só que eu não corria. Falei, não, tudo bem, você não vai poder escalar, não sei o que, vários esportes que eu fazia, você nunca mais vai correr. Eu falei, gente, eu nem corro, né? Não tem problema, tal. Não vai me E fazer aí, falta. porque eu tenho um problema degenerativo nos dois joelhos, Tá. né? Eu perdi a cartilagem praticamente toda no meu joelho direito, no esquerdo tem um nível só abaixo do máximo, então assim, é uma situação degenerativa onde realmente ia ser muito difícil eu voltar a fazer esporte e tal. E quando eu fui fazendo a fisioterapia, fazia ali 3, 4 vezes por semana, por muitos anos, eu não subia um degrau de escada. Não subia, eu descia um degrau. E aí eu fiquei naquela terapia várias vezes, eu falei, cara, eu quero ver como é que eu tô evoluindo. E o mais fácil, o mais simples é correr, né? Tá. Aí eu botei um tênis, fui pra rua correr, aí tava tudo errado. Inflamava o joelho, voltava 5 casinhas atrás, voltava pra fisioterapia. E aí com o tempo eu fui evoluindo também na corrida, falando assim, putz, cara, eu tô evoluindo o joelho. Mas sempre foi um termômetro pra fisioterapia. Pro seu problema do joelho. Pro meu problema do joelho. Era a maneira de eu ver se eu estou evoluindo ou não estou. Então, geralmente era assim, andava 3 casinhas pra frente, uma pra trás. 3 pra frente, uma pra trás, mas sempre estava evoluindo, né? E aí eu comecei a correr um pouquinho mais e falei, nossa, eu vou fazer a volta da Pampulha, como todo bom mineiro. Sim, né? Tem que fazer. Aí, legal, só que eu trabalhava demais. E nisso eu não me preparei o suficiente. Aí chegou o final do ano, eu virei para o fisioterapeuta e falei, cara, eu vou fazer a volta da Pampulha, o que você acha? Ele falou assim, você não vai fazer. Eu falei, que isso? Não, cara, não, eu vou fazer e tal. Falei, não, você não tá treinando. No quintal de casa, vai, é uma corridinha. Direito, não vai. Aí eu falei, eu vou fazer um teste. Se o teste der bom, eu posso ir? Ele falou, pode. Aí eu fui pra Lagoa Seca ali no Belvedere, fui fazer um teste de 10 km, inflamou meu joelho completamente, assim, não tinha nenhuma condição. Uma semana antes eu tava péssimo. Ele falou assim, cara, vai ano que vem, se prepara pra ir. Tá. Eu falei, beleza. Aí eu me inscrevi na Pampulha no ano seguinte. E aí eu me preparei também na reta final, mas aí eu me preparei para ir e comecei a fazer uns testes. Só que o meu pace de conforto ali era um pace de 5,40, digamos. E aí quando eu fui fazer os testes, eu comecei a correr a 5,5. 5. Falei, gente, não sabia que eu corria. Eu tô bem. Se não, eu sou corredor. Então, enfim, mas foram alguns testes de poucos quilômetros, tá? Eu fui fazer a Pampulha. Aí no que eu fui fazer a Pampulha, eu fiz os 18 quilômetros, que pra mim era uma coisa assim, extremamente longa. Sim. A 5,3 de pace. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tipo, eu não mereço esse pace, eu não fiz por merecer. Eu devo ter algum talento natural, alguma coisa fisiológica aqui pra ajudar. E beleza, mas ficou lá guardadinho. E nisso veio a pandemia. Então veio a pandemia, eu fazendo a gestão da empresa, com 500 colaboradores, no mercado mais afetado de todos, que é o mercado de eventos. Né? E naquele momento, meu pai, que é muito, muito mais idoso, meu pai tem 94, minha mãe também idosa e doente, não podia pegar Covid de jeito nenhum. Uhum. E naquele momento, eu adoro montanha, eu sou montanhista. Eu falei, cara, eu não posso correr na rua, eu vou correr na montanha. Eu fui correr na montanha, eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? Ficou apaixonado pela corrida? Porque eu amo montanha e eu tava começando a curtir demais corrida. Quando eu juntei os dois, eu falei, caralho, agora eu achei um negócio que eu adoro. Adoro. No trail run é maravilhoso, corrida, de repente corrida começou a ser uma coisa muito presente na minha vida. Pandemia foi, corri pra caramba e tal, e nisso começaram a vir as primeiras provas. Mas ele veio muito quando por veio acaso. Abrindo meio que esporadicamente, né? Uma aqui, outra ali. Isso. Né? E aí eu me inscrevi pra Patagônia, como ser uma primeira prova, Maratona da Patagônia. Também você foi pro lugar mais bonito do mundo fazer a primeira, né? Eu sou apaixonado, assim, com você. Torres del Paine pra mim é especial, só que eu não fui, né? Porque aí veio a Ômicron. Quando veio a Ômicron, eles fecharam as fronteiras. Sim, fecharam. Teve a prova. Teve a prova, mas brasileiro não podia entrar. Estava no Chile que podia ir. Brasileiro e aí não eu tava super preparado e tal. Eu falei, não, ano que vem vou. E aí ano que vem foi ano passado e efetivamente foi 2022, né? Exato. E aí acabou que antes de ir em Porto Alegre, eu ia fazer uma meia em Porto Alegre com meus amigos e tal. Ia ser o último treino longão pra Patagônia.
E, enfim, aquela coisa, deu a doida, alguém colou um duvido, aquela coisa clássica. Aham. Acabei fazendo a maratona de Porto Alegre de supetão. Sábado troquei para maratona e logo em seguida fui para Patagônia. E aí fiz minha tão sonhada prova da Patagônia. Da Patagônia em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. E aí em outubro já fui para Amsterdã e corri também. Então, você foram fez 3 duas, seguidas. você fez 3 maratonas em um ano. Eu fiz 3 maratonas Maratonas em menos de 6 meses, em 3 meses, né? É. Tá. Foi dali que eu ganhei confiança Pois desnecessária. é, poxa vida, mas você também começou, né? Na pauleira, né? Total. Nada fraco, né, Rodrigo? Não, realmente assim, minha mãe sempre fala, juiz nunca foi meu forte. Então. E não por isso que você está com esse projeto agora. Isso. Vamos falar um pouquinho dele. Conta um pouco desse projeto seu, né, que você começou aqui na Maratona de São Paulo, que foi recentemente, e até quando ela vai, enfim, esse seu projeto, conta aí pra gente. Massa, esse projeto também veio bem de supetão. Porque nessa evolução minha dos joelhos e tal, esse ano eu tinha planejado voltar para alta montanha. Tá. Eu sou montanhista, já fiz um dos 7 cumes, queria voltar a fazer os 7 cumes e tal. Não sei como é que o joelho ia reagir principalmente em chute em gelo, né, e tal. E aí eu falei, cara, é o ano para eu voltar para alta montanha, porque eu tinha feito as maratonas que eu queria, tinha feito Patagônia, tava ok com isso, falei, não, eu vou voltar para montanha. No final do ano, era entre Natal e Réveillon, alguém falou assim, não, Rodrigo, quantos anos você tem, não sei o quê? Eu falei, não, 39. Eu falei assim, mesmo? Não, que 39, não, 41. E passou a pandemia e esqueceu que a gente, né? Sim, O tempo parece que a gente parou ficou, antes, né? a gente ficou numa bolha, eu falei, né? cara, não, eu faço 42 esse ano. Sabe quando cai a Agora em luz? 2023, então, você fez ou você já vai fazer? Vou fazer daqui a 3 dias. Olha só, então você faz 42 anos, abril de 2023. Eu falei, gente, eu vou fazer 42 anos. A distância de uma maratona são 42 quilômetros. Cara, só vai acontecer uma vez na vida. A alta montanha pode ficar pro ano que vem. Esse ano agora eu quero aproveitar e no futuro, né, na minha vida, olhar para trás e falar assim, nossa, lembra quando eu fiz 42 anos que eu corri 10 maratonas? Eu falei, não, massa, eu vou correr 10 maratonas, vou fazer 10 provas oficiais de 42 quilômetros nesse ano. Do meu aniversário, no mesmo aniversário que abril, até março do ano que vem. Então, de abril agora de 2023 até março de 2024, você vai correr 10 provas de maratona no Brasil e pelo mundo, é isso? Pelo mundo. Pelo mundo, Como que você escolheu essas provas? Fala um pouquinho dessas provas, legal. Parece que você não tem tudo escolhido ainda, definido ainda, mas tem um objetivo aí, tem uma história aí também, né? Tem. Então, dentro dessas provas, na verdade, são a partir de 42 quilômetros, né? Tá. Porque, na verdade, deve entrar uma outra ultra aí também, porque o trail run, né, faz parte. E o trail normalmente não tem 42 redondo, não tem, né? Não, é 50 para cima, né? Exatamente. Mas eu queria eu queria começar com a prova no Brasil. Tá. Então, São Paulo veio para ser essa primeira prova, mas eu queria fazer algumas provas que fossem especiais. Então, por exemplo, agora em São Paulo agora em abril foi São Paulo, maio eu vou fazer Santiago, mas em junho eu vou fazer a Midnight Sun Marathon na Noruega, em Tromsø, que é no norte da Noruega, que é a única maratona do mundo que é no sol da meia-noite. Você começa às 8h30 da noite, termina ali por volta de meia-noite. Sonho de consumo de muitos corredores. Com sol. Né? Tipo assim, é incrível. É incrível. Então eu queria colocar algumas provas que fossem muito incríveis, assim, especiais, né? Igual a Patagônia mas eu já fiz check, não entra esse ano. Mas eu queria também correr em todas as cidades que eu já morei. Legal. Então, eu já morei em Barcelona, então eu quero fechar o projeto em março Barcelona, do ano que vem. lá. Que é o último mês, né? Tá, legal. Com vários amigos correndo junto. Que também é uma maratona linda, numa cidade linda. E eu morei lá, nunca imaginar correr uma maratona, né? gente. Numa cidade linda, né? Eu acho a Barcelona da Europa, para mim, é especial. Então, eu quero correr Barcelona. Eu morei 5 anos em Budapeste. Tá, que também tem uma prova ali muito bonita, porque Budapeste, eu não conheço Budapeste, mas todo mundo fala da Maratona de Budapeste, né? Porque ela é em volta do Rio Danúbio, né? Sim. Então, tem muita história por ali também, você vai né? em Buda, vai em Peste, atravessa, porque Buda e Peste são 2 lados, né? Sim. E atravessa as principais pontes, passa pela Ilha Margarida, né? É maravilhoso. E para mim, que eu morei lá... É isso que eu ia falar agora. Obviamente, muito Na especial. verdade, essas cidades que já estão definidas, você morou, então também tem um pouco de história pessoal. Total.
né? Total, acho que esse projeto é muito isso. E aí, por isso também que talvez você vai transformar isso num documentário, fala um pouquinho disso, né? Porque acho que é legal passar para os corredores, porque se tem uma coisa que corredor gosta é de viajar para correr. Claro. Né? Todo mundo adoraria fazer um monte de prova todo ano pelo mundo afora. Né? A gente até recentemente fez uma matéria, né, com um dos nossos colaboradores, que são 42 provas de 42K para você fazer no mundo. Legal. Né? Então o Zé separou 42 provas aí, né, que são bem legais. Mas você vai fazer algumas que você escolheu por um motivo e me fala um pouquinho do documentário. Vai ter esse lado mais pessoal, da sua relação com as cidades. Isso, aí vão ter Lisboa, que eu moro atualmente, né? Outro que liga. Belo Horizonte, infelizmente, não tem mais maratona. Aí, ó, organizadores de BH, organizadores do Brasil, vamos levar uma maratona para BH. Até o ano que vem a gente ajuda a divulgar. Até março. Prometo correr. Aí já tem um inscrito aqui. Esse foi em outubro, então já tem 2 seguidas, volta na terceira. Mas o documentário ele vem justamente para contar um pouco dessa história, né? Eu acho que é uma história que, assim, a gente não vê tanto acontecer, e o que eu aprendi muito ao longo dessa jornada também é que eu tive uma jornada muito forte, empreendedora, né, estou no meu 8º empreendimento, trabalhei muito tempo com tecnologia, fundei a Simpla, então assim, tive essa trajetória, construí essa carreira que eu acho que foi super legal e que ela não é só para dentro, mas ela também é para fora, eu levo isso muito para o ecossistema, participo de evento, tenho muita coisa de formação de novos empreendedores. Mas eu vi, cara, que além disso, dentro da vida, eu queria deixar outros legados. Tem coisas que eu acredito demais, que eu não queria que fosse um coadjuvante. Eu gostaria que eu fosse um ator principal também disso, de construir. Então, hoje eu trabalho com alguns projetos sociais. Um deles é muito focado em levar educação empreendedora para alunos de escola pública. Chama Cria Impossível, é super legal. Hoje eu trabalho na Humus, que é uma instituição, uma ONG, né, que trabalha com resgate a situações de desastres naturais e tal. Então, mas no fundo, o que está muito conectado a isso é a transformação. Então, a transformação do aluno através do poder sonhar, do empreendedorismo e tal. Eu falei, cara, mas eu tenho essa relação tão forte com o esporte, tão parecida, das pessoas se transformarem através do esporte. Eu falei, cara, eu acho que o esporte não deveria ser só para mim, eu acho que deveria ser um pouco mais de meio. Eu quero contar essa história para que mais pessoas conheçam, mais pessoas se inspirem e entendam que a transformação que a gente quer, ela também se dá muito através do nosso corpo, da nossa saúde, e o esporte é o melhor mecanismo para isso. A nossa mente, né? Total. E aí eu falei, não, eu vou transformar isso num documentário, né? Patagônia já foi um documentário, e eu quero cobrir um pouco essas 10 provas, né, que eu vou participar, mas não só as provas, mas entre as provas também. Porque assim, não vai dar tudo certo. Sim, vai ter problema. A gente vive fazendo projeto, né? Eu mesma contei de alguns meus. Você planeja correr e aí acontece alguma coisa e você tem que mudar. Demora mais 5 anos, demora mais 2 anos, ou você aposenta aquele projeto e começa outro. Não, as 10 corridas vão acontecer, isso eu tenho certeza, mas não vai ser linear a história. Mas eu acho que isso tem a ver com eu acho a palavra transformar, não sei se você vai concordar comigo, mas acho que sim, né? A palavra transformar, transformar é o verbo que melhor define a corrida, na minha opinião, né? Porque ela transforma você enquanto ser humano, ela transforma você como mulher, como homem, como cidadão, como empreendedor, né? Ela transforma muito a gente, cabeça, corpo. Tem gente que vê a corrida, é coisa chata ficar correndo. Só que só quem entra e fica naquele tototó, né? Costumo falar o tototó por um tempo, sabe o quanto esse verbo transformar tem a ver com corrida, Completamente, né? Até mesmo porque a gente hoje em dia, a gente é tão bombardeado de tudo que a gente não tem tempo hoje para refletir. Sim. Né? E quem corre, sabe que a maioria dos nossos treinos são sozinhos. Sim. É a gente com a gente mesmo, a gente está refletindo o tempo inteiro. Você termina um treino, você organiza um monte de coisa que estava fora do lugar. Um monte de coisa. Plim, plim, plim. Fazer uma prova longa, então... Mais ainda, imagina, você ficar 4 horas correndo, 5 horas correndo. Você termina de outra forma, entendeu? Exatamente. É transformador mesmo, É transformador. Né? E eu queria, então, incentivar as pessoas através da transformação do esporte. Cara, eu vou criar esse documentário, vou criar as histórias, com certeza não vai ser linear, vai ter pipi no meu joelho, algum momento vai dar muito problema. Essa prova eu terminei super bem assintomático, mas o que eu tenho é degenerativo, não tem jeito, vai dar problema e tal. Assim, eu acho que não só o objetivo do projeto, mas qual é a história por trás do projeto e mais qual é a relação desse projeto com a pessoa Rodrigo e por que esse projeto é tão importante.
E ele é importante o suficiente para poder, cara, parar minha vida, fazer uma logística tremenda, né? Você comentou do projeto de 42 provas aí, né? Que vocês mapearam. Quando eu fiz esse projeto, eu pensei assim, pô, será que eu faço 42 maratonas? Sim. Até pensei assim, cara, eu acho que eu toparia demais, mas como que você faz 42 maratonas? Não As dá provas pra são fazer provas. Assim. Não é 42 treinos de 42. Né? São 42 provas. As provas geralmente são domingo. Né? Nos meses do domingo. Quantos fins de semana? Você tem 53 só no ano, né? Exato. E desses, você vai ter que ir para um país, porque você vai ter que ir para outra cidade, você vai ter que não sei o que, você tem que ter um dinheiro infinito para fazer acontecer. É o que todo tempo Exatamente. infinito. Então, assim, eu falei, não, é impossível fazer 42 provas. Eu vou ter que ser pé no chão e eu não quero fazer 42 treinos de 42. Eu quero fazer provas. Acho que fazer provas oficiais também é uma coisa super legal. E eu falei, não, então encaixei. Vão ser 10, eu devo me inscrever para 12. Tá. Dessas 12 para 2, eu posso estar com o joelho muito... Se tiver algum problema, você tem uma de reserva ali. Exatamente, né? Mas a ideia é que essas 10 provas sejam ali uma história que a gente vai contar ao longo do tempo e eu tenho certeza que essa história vai ter, assim, confusão, bagunça pra caramba, porque é impossível uma história dessa. Mas aí tem inspiração, né? Eu gosto muito de trocar. Real, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas como você, com corredores como você e como tantos outros que a gente acaba trazendo, né? Porque eu acho que é isso que motiva muita gente a sair do sofá, sair de trás do computador. Exato, e às vezes tem muita gente que já saiu em algum momento e que está com dificuldade de voltar. Exato. Né? Principalmente depois da pandemia, tem muita gente. Tem muita gente que está com dificuldade de voltar. E aí vê que o perrengue não é só ela que sofre um perrengue para voltar. Isso. O Rodrigo tem problema para voltar, a Roberta do Sport Bus Corrida está aqui com problema para voltar. Exato, é vida Você real. entende? É vida real, todos nós. Né? Durante esse processo, eu conto muito, por exemplo, da minha rotina de treino. Porque a minha rotina de treino, muito mais do que na rua, ela é para poder mitigar a situação dos meus joelhos. Eu faço para você conseguir levar à frente. Específico 3 vezes por semana há 7 anos e farei o resto da minha vida inteira. É um nível de comprometimento e disciplina tremendo, mas que me traz o quê? Uma liberdade que todo mundo falou assim, você nunca mais vai ter. Opa, talvez não tinha um jeito certo, reto para ir, mas eu bypassei. Você usou 2 termos aí que eu acho que Renato Russo tinha, né? Uma música que falava que disciplina é liberdade, né? Exato. O filósofo, o filósofo Renato Russo, né? Ele tinha a música dele que ele falava, e eu acho muito isso, né? Totalmente, disciplina é liberdade. Né? E querendo ou não, o esporte naturalmente te traz disciplina. A corrida naturalmente te traz disciplina. E quando você vê, não é que você virou uma pessoa chata ali, que faz tudo certinho. Não, é que você leva algumas coisas de uma forma disciplinada e isso impacta positivamente na vida, exatamente, né, Rodrigo? Totalmente. E você estava comentando essa questão de inspirar, acho muito legal que eu sempre dei muita palestra, curso, mentoria, né? Principalmente de empreendedorismo, tecnologia, startup, e isso impacta muita gente. E era sempre legal o feedback, mas quando eu comecei a contar minhas histórias do esporte, de corrida principalmente, é impressionante o tanto de gente que fala, cara, eu tô há 5 anos tentando voltar a correr, não sei o que, cara, eu já tinha desistido, o que eu tenho é muito mais simples do que o que você tem. Voltei a correr, já tô treinando, eu tô não sei o quê. Então, assim, a quantidade de mensagem que a gente recebe é impressionante. A pessoa fala assim, cara, às vezes faltava era só aquela última faísca. A pessoa tinha tudo, já tinha vontade, já tinha não sei o quê. Você fala, não, é a última faísca. Um exemplo, uma inspiração, uma fonte de inspiração que te mostre que é possível, que o teu problema nem é tão grande assim. Cara, e às vezes é isso, o problema pode ser grande ou não, e muita gente fala assim, você não deveria, você não pode, você não sei o quê. Quando eu falei para todo mundo que ia correr 10 maratonas, com a situação que eu tenho nos joelhos, todo mundo falou assim, eu lembro que o meu preparador e o fisioterapeuta, que é uma clínica muito legal lá de BH, chama Os Portes, e eu contei para os dois falaram assim, não, você tá brincando comigo. Porque além de, você vai se quebrar todo, o trabalho que você vai dar pra gente, eu falei, cara, é tudo que eu queria ouvir, você falou assim, cara, você tá louco. É isso mesmo, é isso que eu quero ouvir. Normalmente quando falam que a gente tá louco, é que a gente tá no caminho certo.
A vida é curta, é uma só. Eu quero construir histórias legais, histórias incríveis, inspirar pessoas e falar assim, cara, mesmo com toda dificuldade é possível, sabe? Mas você tem toda uma retaguarda, né? Isso é importante também, claro. né? Ele não está fazendo nenhuma loucura, gente. Então ele já falou que ele tem médico, ele tem fisioterapeuta, ele tem nutricionista, ele tem treinador. Então ele não saiu numa loucura fazendo as coisas, né? É uma loucura calculada. Exatamente. Principalmente porque eu não comecei isso quando eu estava no auge do meu problema. Eu comecei isso depois que eu aprendi a escutar meu corpo muito bem. Eu sei quando meu corpo não vai aguentar. Então, por exemplo, eu sei muito bem que, por exemplo, se eu tive uma situação que eu bati o osso forte, um osso no osso, porque né, de vez em quando bate lá, e ele vai inflamar ali, se eu começar a treinar muito forte em cima disso, corrida, eu sei que aquela inflamação vai acabar comigo. Então, eu escuto meu corpo, eu conheço o suficiente para falar assim, cara, não, essa dor aqui eu posso ir. Então, antes de eu fazer essa prova agora, eu estava em Lisboa, eu estava treinando, e o meu joelho esquerdo tinha batido o osso, ele estava com edemazinho e tal. Falei, cara, eu ia treinar, estava com uma amiga minha treinando em Lisboa, e aí de vez em quando batia, assim, daquele choque, né? E ela assim, nossa, você não quer parar? Não, essa dor eu conheço. Essa dor eu posso ir, não tem problema. Eu vou continuar a fortalecer mais umas 3 semanas agora, colocando um gelinho aqui pro edema, eu vou continuar fortalecendo, essa dor está controlada. Tem outras que eu sei que falam assim, não, para, isso aqui você não pode continuar. Então, a gente vai aprendendo também, dentro da situação. A gente tem que saber a hora de parar. Eu acho que você está trazendo uma informação super forte para o público de corrida, porque tem muito corredor que quer fazer aí um monte de coisa, mas não fortalece. Exato. Eu acho que independente do seu objetivo, se é fazer 10 maratonas em um ano ou a sua primeira maratona na vida, fortalecimento é fundamental. Fundamental, é imprescindível. É imprescindível, não tem como, né, você correr, ter qualidade de vida e ter longevidade na corrida e na vida sem fortalecimento, não dá. E o meu sonho, os 42 agora, né, mas meu sonho é que alguém tivesse me contado isso antes. Porque eu venho da história de esporte muito forte. Eu já joguei futebol quase minha vida inteira, até meus 30 eu jogava futebol, joguei salão, joguei campo, joguei no Brasil, joguei fora, nível profissional, não vivia disso, mas em Budapeste eu estava lá, eu jogava na terceira divisão, porque era um futebol organizado, adorava, não sei o que, mas terceira divisão, né, loucura e tal. E eu tive tanta lesão, depois dos meus 26, eu tive 7 rupturas de ligamentos de tornozelo, de parciais a totais. Eu tive ruptura de ligamento do joelho direito, eu tive fratura por estresse, cara, ninguém tinha me falado que fortalecer era fundamental. Hoje eu olho e falo assim, cara, a quantidade de problema que eu tive, que se eu fortalecesse, eu tenho certeza que a grande maioria não teria acontecido. Então, galera, fica aí a dica. Eu sou a prova do que não fazer. Tudo que eu fiz, não faça. Faça o que eu tô falando agora, o que eu aprendi tarde. Porque eu tenho certeza também que o que eu tenho no joelho acaba que ele é consequência dessa sequência de lesões não cuidadas que eu tive ao longo do tempo também. Sim, com certeza. Rodrigo, fala um pouquinho. Então, você está começando agora e aí você vai gravar esse documentário e lançar lá no final desse projeto, né? Mas aí a gente vai conseguir contar umas coisinhas desse projeto ao longo desse ano com você? Claro, acho que eu sou ansioso o suficiente para poder guardar um ano um projeto, não tem como. Você não vai guardar segredo por um ano, não, né? Não vou. Você não vai guardar segredo por um ano. Não, eu acho que assim, a história como um todo, obviamente, a gente vai esperar o final, mas a ideia é que a cada prova a gente solte ali, né? Igual eu soltei um vídeo hoje de manhã contando um pouquinho de como foi a prova de ontem. Sim. Né? Mas a ideia é que a cada prova a gente conte um pouco mais, não só dentro do projeto, mas também contar como é que é aquela prova. Sim. As pessoas têm muita curiosidade disso. O pessoal tem muita curiosidade. Várias pessoas me escreveram hoje e falaram assim, cara, eu sou de São Paulo, sou doido para fazer essa maratona de São Paulo, como que você fez isso, como é que você fez aquilo, como é que você não sei o que. Cara, não, legal, então eu vou contar também sobre cada prova. Sim. Cada história de uma prova vai ser uma história e também sobre, obviamente, cada prova acontece num contexto. Sim, com certeza. Então, o que é correr em São Paulo? Correr em São Paulo, que é urbana, tem seus túneis. É solitária, como você me contou antes da gente começar. Pouquíssima gente torcendo, vibrando na rua até o quilômetro 35, então é muito solitária, mas tem ponto de hidratação super constante. Então tem várias características de São Paulo que são completamente diferentes da Maratona da Patagônia, por exemplo. Por exemplo, lógico. Que você tem que é diferente de Amsterdã, por exemplo. Exatamente. Né? Que você não pode deixar nada, que você vai ter ponto de hidratação a cada 5, 7 quilômetros, carregar o resto do peso e que você não sabe se vai nevar,
se vai fazer sol, se vai aparecer o Puma, Exatamente. se o Puma vai te fazer parar ou correr. O guanaco, né? Ou o guanaco, ou o Puma, Exato. né? Eu costumo falar, e eu acho que nisso muito corredor erra e acaba desistindo. Quando vai para as provas, principalmente corredor de rua, é que você foi para a montanha logo. Quando a gente vai para a montanha, a gente aprende a ter um relacionamento diferente com a prova. A gente entra no site, a gente procura o perfil altimétrico, a gente pesquisa percurso, a gente pesquisa tempo. O corredor de asfalto, como está ali na cidade, parece que é mais confortável, fica numa zona de conforto. Sim. Então, quando o corredor vai para uma maratona, ou mesmo para um 21K de asfalto, numa localidade que ele não conhece, ele dificilmente faz esse tipo de pesquisa. Sim. E é fundamental. Exato, acho que é fundamental para ter uma boa prova, mas também para aproveitar melhor a prova. Aproveitar melhor a prova, com certeza. Você não vai viajar, estou indo para Paris, você não pesquisa o que você faz em Paris? Não, às vezes as pessoas nem se tocam que elas, no quilômetro X do percurso, ela vai passar em tal lugar. Isso. Né? Ela vai passar em frente a um monumento XYZ, que ela já ouviu falar. Né? Eu, pessoalmente, assim, toda cidade que eu conheço, uma vez que agora eu consigo correr de volta, eu corro, toda cidade. Eu chego na cidade e tal, às vezes a coisa para andar, eu dou uma corrida. Cara, explorar uma cidade correndo é uma delícia. É uma das coisas mais legais que tem. Você isso enxerga mesmo. ela, é muito diferente de sair de carro, principalmente, né? Você está em alguns... No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa realidade, mas no mundo, você está dentro do metrô, né? Aí você está enfiada, de repente você sai em outro lugar, você nem viu a cidade acontecer. Então, correndo, você vê ali de baixo a cidade num tempo que eu acho que é legal, que eu acho que caminhando você vê pouco, porque você não consegue ir tão longe. Né? E de carro, você não vê nada. Correndo, cara, você vê e consegue ir longe ao mesmo tempo. Com certeza, então é maravilhoso. Com certeza. E a maratona nada mais é do que explorar a cidade. Né? Um local, seja cidade, ou seja, natural. Exatamente. Né? Através dos nossos olhares enquanto a gente corre. Então, acho que é valioso demais. Legal. Rodrigo, então a gente espera aí sucesso para você nesse teu projeto, nessas 10 maratonas. A gente vai estar trazendo as informações. A gente vai divulgar no Jornal Corrida. Eu conheci o Rodrigo através do documentário que ele fez da Patagônia, né? Eu assisti o documentário, a gente vai até divulgar. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube, né? Então a gente vai deixar link aqui para quem não assistiu também assistir. É muito legal. Quem me pergunta da prova da Patagônia, a que o Rodrigo fez e fez o documentário, é a que eu falo que para todo mundo que quer correr na Patagônia, faz primeiro essa prova, depois vai para as outras. Não vem, eu quero fazer outra Fjord. Vai para essa que ele foi. Isso. O documentário dele é bárbaro. Assiste o documentário direitinho. Vai para lá, depois vai para as outras da Patagônia. Né? Então, a gente vai deixar para vocês aqui no canal o link para vocês assistirem esse documentário do Rodrigo e a gente vai trazer, de alguma forma, essas suas 10 provas. Vamos acompanhar você no próximo ano. Sim, né? Sim. O que eu prometo é que eu vou contar tudo que aconteceu, não só o que deu certo, mas também o que deu errado. Isso aí você pode ter certeza. Então nós vamos rir, vamos chorar juntos. Vida real, né? Exatamente, né? Por vários meses aí nessas 10 provas que você vai fazer. Legal. Obrigada por estar com a gente, obrigada por compartilhar conosco e com o nosso público. E o nosso espaço aqui fica à sua disposição. Não, show de bola. Não, brigadão por essa primeira fala nossa, e a minha ideia é justamente a cada prova trazer um pouquinho do resumo, a gente vai contar essa história aí em capítulos e ao final de tudo eu prometo voltar aqui e a gente fazer um grande fechamento. Tá combinado. Eu tenho certeza que a gente vai rir bastante. Tá combinado. De repente, onde for a sua última, de repente a gente pode até ir junto Barcelona, com você. Já tá é verdade, a última é Barcelona. Olha, guia local. Eu morro de vontade de correr Barcelona, então de repente a gente vai estar junto lá. Ia ser massa. É uma boa ideia, tá bom? Galera, fica aqui, tem sempre vídeo novo aqui no canal. Acompanhe os vídeos e acompanhe a história que o Rodrigo vai contar no documentário que ele vai lançar o ano que vem, mas também nas informações que nós vamos divulgar aqui no canal. Obrigada, Rodrigo. Obrigadão pelo convite. Obrigado a todo mundo, gente.